Ora, bem-vindos a mais um Devaneios, um episódio que tem o patrocínio da Solverde.pt. Portanto, hoje tem aqui uma pessoa que é carismática na cidade do Porto, esteve ligada ao Futebol Clube do Porto, não é? O nome ainda está, exatamente. O nome há quem o conheça, mas se calhar a cara nem todos a conhecem, não é? Ou seja, és daquelas pessoas, Fernando, que muita gente conhece o nome, mas não conhece a cara. Sim, é verdade. Conhecem o Povos dos Gordos ou o Povos do Porto e outros só conhecem o nome, mas outros conhecem pessoalmente. Então vamos já partir aqui nestas duas vertentes, não é? O Povo dos Gordos e o Povo do Porto, não é? Dos Gordos eu acho que diz tudo, não é? E até era algo que eu não sabia antes de fazer uma pesquisa sobre ti, logicamente. Não sabia que tu eras tão conhecido por ser um médico que ativamente trabalhas e estás ligado à parte de perder obesidade, não é? E da estética, fundamentalmente. Ok, ou seja, o que é que te levou então a ir para esse caminho? Há tantas especialidades na medicina, não é? O que é que te levou a ser esse o teu foco? Acidentalmente. Ok. Não era a minha vocação inicial. Eu, quando acabei o curso, fui aluno do Dr. Domingos Gomes. Uhum. E naquela altura, como ele era o médico do Porto, eu andava no meu quinto ano da faculdade, na disciplina de Fisiologia Médica, e como ele era médico do Porto, eu estudei para que era essa a disciplina dele. Uhum. E fui o melhor aluno de Fisiologia naquela altura, porque se me perguntas alguma coisa de Fisiologia não sou capaz de dizer nada, porque decorei aquilo tudo, porque ele era médico do Porto e eu era portista. Okay. Vou-te só dar aqui um reparo para pôr o micro um bocadinho mais perto da boca. Isso está ótimo. E ele nunca mais me esqueceu de ter sido o melhor aluno. E quando eu acabei o curso, passado um ano, convidou-me, andou à minha procura, saber onde é que eu parava, e convidou-me para ser colaborador dele. Que na altura, ou seja, ele estava no Porto, não é? Ele era o médico-chefe da equipa do Porto, em 1981. E dava aulas na faculdade de Medicina. No Hospital São João. Ou seja, o facto normalmente ser o melhor aluno da turma não traz grandes consequências, mas para ti foi incrível, não é? Naquele ano foi bom para mim. Claro, lógico. Nas outras disciplinas não fui o melhor em nenhuma delas, mas naquela fui, porque era o Domingos Gomes. E tu dedicaste mais por ser ele? Não, depois ele me convidar para médico do Porto, e eu fui a minha entrada em 81. Comecei a trabalhar com ele e a dada altura comecei a me preocupar com a alimentação dos atletas. Alimentação antes dos jogos, depois dos jogos, de recuperação daquilo que gastaram. Comecei a meter um bocadinho na alimentação, que era a área que nunca me tinha dito nada. Uhum. E sem querer, aos poucos fui percebendo alguma coisa disto. E tinha um part-time no centro de saúde de São Pedro da Cova. E havia muitos obesos naquela altura, e esta altura também, na mesma. Certo, ainda continua. Tem vindo a aumentar. E a gente mandava, quando via uma gordinha ou um gordinho, a gente passava um P1 para o Hospital São João, para a endocrinologia, para emagrecer. Esperavam 2 anos, 3 anos para uma consulta de avaliação e para depois começarem. Então eu, enquanto eles não vinham à consulta do Hospital São João, comecei a fazer as minhas tentativas de emagrecimento, de tal maneira que foi tendo algum sucesso esse que os meus colegas começaram a mandar todos os doentes deles de São Pedro da Cova para mim, tudo que era gordo era vinha para mim. Andei por ela. Eu estou a achar muita piada tu dizes sem problema nenhum gordos e gordas, porque é o que as pessoas são, não é? Não tem que haver um cuidado a dizer obesos, gordo ou gordo, obesos, não é? É como um magro, também se diz que é magro, não é? Nós para os doentes chamamos de obesos, entre nós chamamos de gordos, certo. Os colegas. Então quando dei por ela, ganhei algum treino, aprendi com algumas asneiras que foi fazendo. E quando comecei já o futebol, eu era um aldrabão desgraçado, porque era médico do Porto, do Irmezinho, do Friamundo e do Estarrejo. Imagina como é que é possível enganar tanta gente ao mesmo tempo. e isto, quando dei por ela, já comecei a ter pouco tempo para o futebol e a dedicar-me um bocadinho aos gordinhos, porque eles começaram a proliferar por todos os lados, a procurar. E quando dei por ela, deixei tudo pelos gordinhos. Então a verdade é que tinhas que ser bom para de repente ser tão procurado, é porque era eficaz, não é? Comecei a ter sucesso. Naquela altura era o Dr. Talão, que tinha uma força muito grande, e de repente passámos a ser os dois, a dividir o mercado.
Quem é que tinha uma força muito grande? Dr. José Maria Talão. Ok. E passámos os dois a ter mercado, de tal maneira que tive que montar a clínica. Vinha tanta gente de Lisboa e do Sul. Montaste ao Porto, em Lisboa. que fui obrigado a ir parar a Lisboa, uma vez apenas só por um paciente, o Eurico e o Vítor Bahia trouxeram ao Porto, que era jogador de seleção, o cozinheiro da seleção. O cozinheiro da seleção era o dono do Consolados Presuntos. Conheço muito bem. O Evaristo. E o Evaristo, que tinha 140 quilos, veio com eles ao Porto. Não, eu não conheço o dono, eu conheço Filho, o dono, o Pedro. sim. Deve ser o filho, pois. O Pedro, mas o dono é o Eu conheço pai, o Pedro, que já não exatamente. está cá, fez um ano agora em janeiro que faleceu. E o Evaristo foi ao vir ao Porto, como era uma pessoa muito conhecida em Lisboa, emagreceu 45 quilos. Imagina as pessoas todas do Sul. Foi um marketing para ti inacreditável. Foi o meu pai de Lisboeta que eu tive. Exato. E um amigo para a vida. E com ele, cada vez que qualquer pessoa que fosse ao restaurante comer, se fosse gordinho, ele dizia: não, tem que comer aqui a sopa de povos de entrada por causa das comidas, não pode comer isso, tem que comer primeiro a sopa de povos. De modo que depois vieram todos ao povos e foi a minha sorte, tive que montar a clínica em Lisboa. Boa. E então trabalho em Porto, Lisboa e Luanda. Muito interessante, ou seja, explicaste aqui a história de Lisboa porque tiveste este cliente. Como é que eu fui lá parar? E agora, e Luanda, como é que vais de repente para Luanda? Luanda, cada angolano que vinha a Lisboa queria que eu montasse uma clínica em Lisboa, que queria ser meu sócio em Lisboa, em Luanda. Ok. Eu monto a clínica toda, somos sócios e tal. Tantas promessas para... Eu resolvi fazer umas férias a Luanda. Fiquei encantado com aquele calor. Fui alojado num hotel em que o último andar tinha uma piscina do tamanho de uma casa, para que era uma delícia. Aquele fim de tarde da uma delícia, fiquei apaixonado por aquele cheiro da África. Eu disse: não, venho para cá. E foi dos sucessos mais rápidos da minha vida. Porque para se meter qualquer firma que se queira implantar em Angola, demora anos a ser aprovada. E eu coloquei uma autorização para montar lá uma clínica e tem que se entregar na ANIP, uma instituição de investimento estrangeiro. E que era a diretora da ANIP era a ex-mulher do José Eduardo Santos. Ok. E então eu, quando meti lá os papéis, e o advogado que eu arranjei lá disse-me que daqui a um ano tenho o problema resolvido, tenho já a resposta. Passado 15 dias, aquele costureiro Augustos, que já faleceu, e faleceu 3 meses depois de me ter dito isto, disse: Povos, parabéns, pá, Está aprovado. O teu projeto foi aprovado. Augusto, estás a fazer confusão. E o meu projeto eu pulo há 15 dias. Portanto, se calhar foi entregue há 15 dias, não é? Não, foi aprovado. Não pode ser, estás enganado. Eu fui almoçar com a presidente da ANIP e disse-me que o Dr. Povos meteu um projeto para fazer aqui uma clínica e ela já o aprovou. Estás a falar sério? Então, liguei para os advogados e disse: doutor, isso é impossível. Não acredito, mas não temos nenhuma informação até agora, vamos aguardar. Efetivamente, foi verdade. Passados 3 dias tinha uma informação. E eu montei a clínica rapidíssimo lá e foi. Isso já foi há quanto tempo? Já foi há 12 anos. E ainda continua? Continuo. Já tens mais do que uma ou ainda é só uma clínica no mesmo sítio? E agora gostava de deixar de trabalhar, porque eu já não tenho idade para andar a Porto, Lisboa e Luanda. Parece um cajeiro viajante. E gostava de deixar Luanda. Ok. E só não consigo, porque é uma ingratidão muito grande. Porque as pessoas são tão simpáticas, tão queridas comigo. Aprendi uma coisa fundamental na minha vida que eu não conhecia, que era o valor do abraço. Um abraço sincero é das coisas mais gratificantes que existe. E o outro, uma vez tinha uma argolada num programa de televisão, a falar exatamente isto no abraço, disse eu naquela altura, a única que vale a pena ir a Angola por causa dos abraços. E eu trabalho lá que nem o preto. Não fui muito feliz nesta expressão. Eu trabalho lá que nem o preto, como fossem os pretos únicos que trabalhassem. Bom, aqui, o termo preto aqui até tornava-se um bocadinho agressivo, hoje em dia, como sabemos. Mas foi tão espontâneo, mas ao fim do dia sinto-me reconfortado só com aquela gente. Isso já foi essa argolada já foi há quanto tempo? Foi há 6 anos.
Pois, já estava a entrar naquela Já, altura do já. cancelamento e tal, pronto. Já parecia mal, já parecia mal. Já parecia E não mal. deixa de Se fosse há parecer 10 mal, anos não havia problema mas era um nenhum. termo que a gente usava e felizmente ninguém me criticou nas redes sociais, são terríveis, ninguém me criticou, Claro. a não ser quem? As minhas filhas, que me deram, mal eu acabei o programa, mandaram, ligaram-me logo, Então tu vais dizer isso? para se vieram, são desenvergonhas e tal, mas saiu-me aquilo porque eu dizia, trabalho que nem, eu também estou preto, mas só pelo valor dos abraços é tão gratificante ir lá e aquela gente é muito grata, que eles dão um abraço, elas gostam de dar 2 beijinhos e um abraço, aquele abraço, e dizem ao ouvido, obrigado por ter feito por mim. É tão gratificante, Pois. tão bom, que as lágrimas às vezes vinham aos olhos com aquele abraço, tão apertado. Eu estou habituado a dar um abracinho, tocar nas costas. Certo. Aprendi a abraçar os meus doentes. E os meus Eu vou-me doentes, eu digo despedir já, de ti ao Fernando hoje com um abraço, caramba. eu estou habituado, já digo isto várias vezes nas televisões, e os meus doentes, quando eu não dou o abraço, dizem, talvez não tive um abracinho. Pois. O abraço que eu aprendi em Angola, Agora já o os passas para pacientes cá. aqui também pedem e gostam. E eu acho muito bem, até porque quando, no teu caso, como os teus clientes, quando é bem sucedido o tratamento, não é? Muda-lhes a vida e melhora-lhes a qualidade de vida e a parte estética e tudo, portanto eles ficam logicamente muito contentes e têm essa gratidão, não é? Deixam de ser clientes para ser também amigos. Exato. E em cada cliente conquistar, fazer um amigo é fundamental. É importante a religação médica, a cumplicidade entre médico e doente é muito importante. E não sentes que hoje em dia cada vez é mais difícil ter esses abraços verdadeiros, não é? Verdadeiros, é muito difícil. Não estamos muito habituados, não faz parte da nossa característica, não está habituado a dar umas palmadinhas nas costas, tudo bem contigo, felicidades, corra bem. Um abraço bom e apertado é bom, sincero, sincero, agora aqueles que são. É interessante que estás a falar disso, porque eu, por exemplo, se calhar eu já não me lembro do último abraço apertado que dei, sem ser à minha mulher, logicamente, não é? Assim, aquele abraço apertado a um amigo ou à minha mãe, ou sei lá, e às vezes esquecemos disso, não é? Chegava ao fim do dia cansado, mas feliz. Por isso é que eu digo, eu faço esta viagem a Angola para ir buscar abraços, porque são tão bons e bem de lá tão leve e tão feliz, cansado mas feliz. E tu fazias temporadas quanto tempo em Angola? Estou lá 15 dias e tenho mais uma equipa de médicos que me acompanha. Lógico. Trabalham comigo 35 médicos, Porto, Lisboa e Irlanda, e estou na idade de deixar de... Sim, mas mesmo quando tu deixares de trabalhar, a tua equipa vai continuar e a clínica é tua, não é? A clínica é minha, mas é sempre importante de vez em quando aparecer. Sim, eu percebo isso, percebo que não seja a mesma coisa, mas, ou seja, tu quando deixares quando te reformares da medicina, tu estás a pensar fechar as clínicas totalmente? Não, logo. A minha filha trabalha comigo, a minha filha é médica e faz a mesma coisa. E é um doce. Também dá abraços e gosta de abraços. E também gosta de abraços. Pronto. Muito afetuosa também. E também já fui a Luanda, mas trabalha Porto e Lisboa. Boa. Ok, olha, é uma história bastante interessante que eu não conhecia. No Porto estou um bocadinho mais familiarizado, mas não sou só eu que estou aqui contigo, né? Na verdade sou eu que estou aqui sentado, mas há milhares de pessoas depois que te vêm. Exatamente, ouvir e a ver. Portanto, esta parte da medicina, ainda vou voltar cá. Fazer-te só aqui uma pergunta antes de voltar a este tema, que é, aliás, até te faço duas, que é, a primeira é se os métodos há 10, 15 anos ou 20 ou 30 quando tu começaste para hoje em dia se mudaram muito, se os teus métodos mudaram muito, se evoluíram muito, não é? Porque tudo evolui com o tempo. Posso começar com essa pergunta? Sem dúvida. Nós aprendemos todos os dias e aprendemos muitos com os doentes. Não há dois doentes iguais, as pessoas são diferentes, reagem aos mesmos estímulos diferentes. Eu tenho uma filosofia e fui aprendendo com eles e aprendi que tenho uma filosofia muito própria. E se calhar esta filosofia é aquilo que marca a diferença da minha clínica com as outras. Não estou a dizer que a minha clínica é melhor ou pior. Eu não vejo o gordo, vamos chamar-lhe assim, apenas pelo excesso de peso que tenho, pelo excesso de gordura que tenho. Porque porque as pessoas aumentam de peso são as mais variadas. Não é só uma boa ou uma má alimentação. Atrás de uma boa alimentação é preciso, muito importante, o capacete. O capacete é fundamental. A cabeça, se a gente andamos emocionalmente controlados, andamos estáveis, controlamos melhor a mesa. Se eu andar ansioso, triste, angustiado, com problemas familiares, com problemas no casamento, com relações com os filhos complicada, com a parte laboral não caminhar naquilo que a gente gostava, a comida é um escape.
Portanto, eu tenho Nunca que tinha perceber. pensado nisso, mas isso é interessantíssimo. E é uma coisa básica, não é? Se nós formos a pensar. Mas é importante ouvir os doentes, é importante picar-lhe. Nesta semana estava mais tristinho, houve ali um dia que estava mais tristinho, onde é que eu fui, o que é que eu fui fazer? Epá, estou triste, olha, vou ali à bomba comprar um Milka. E parece que um gajo nem se sente culpado porque está triste e merece. Não é? Merece, não é? Mas a comida é um escape, é uma compensação. É engraçado. As relações entre as pessoas, se a casa, se o marido e a mulher não estão bem, a mulher afoga-se muitas vezes também na comida para compensar muitas vezes a sua tristeza, a sua angústia. Portanto, é importante o médico perceber isto. Portanto, não chega só a fazer um bom plano alimentar. Precisa ser um bom confidente, um bom ouvinte e dar uma medicação que controle a parte emocional e que lhe dê esperança que as coisas vão melhorar. Tudo isto também é importante. É importante também ter um trânsito intestinal bom, um trânsito intestinal preso. Quanto mais tempo os nossos alimentos estiverem dentro do nosso corpo, mais o organismo assimila o que é bom e o que é mau. Uhum. As mulheres, por exemplo, fazem muita retenção de líquidos. Comam bem ou comam mal, chega a uma certa altura, na fase pré-menopausa, após os 40 anos, as mulheres fazem muita retenção. Se por nada parecem inchados, joelhos inchados, pernas, os tornozelos inchados, etc. Uhum. Se a gente conseguir dar uma medicação que consiga esvaziar, o sucesso com este cocktail é muito maior. Ok. E depois também ficam mais presos a nós, porque depois vêm nos contar a relação como é que está com o marido, a relação como é que está com o filho. Já, no fundo és um médico barra psicólogo, não é? Porque... Mas um médico é mais importante saber ouvir do que muitas vezes um medicamento. E a gente saber ouvir começa a pôr-se do outro lado. E a finalidade de nós é ajudar os que nos procuram. Sim, ou seja, quanto mais ouvires, mais informações tu tens, melhor conheces a pessoa, melhor vais conseguir saber onde é que vais ter que atacar, não é? São os pontos certos que eu tenho que atacar. Exatamente. Muito interessante, nunca tinha pensado dessa forma, mas é sem dúvida. Grande parte das pessoas já estão magras e só vêm para conversar. E eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas só vêm para conversar. Mas acontece isso? Muitos. Em que marcam de consulta e tudo, mas o que é que você está aqui a fazer? Eu quero dar alta e não consigo dar alta. Deixa-me só, eu é rápido, é só para só um conversinho, está no beijinho para a gente conversar. E fica descaro para caraças, para começar comigo. mas enfim, a ligação que se torna entre o médico e o doente é fundamental. E acontece-te passado pessoas que passaram alguns meses ou alguns anos a trabalhar contigo e depois que não conseguem largar essa relação? É muito difícil, muitas vezes, dar alta às pessoas. E depois têm medo de voltar a engordar. Um pânico desgraçado. Já gastaram dinheiro em roupa para começar a comprar os números mais abaixo e já não querem voltar a engordar. Depois têm medo de voltar a engordar. Okay. Depois só bem para o controle, só para fazer manutenção. Ok. Pronto. Sentir que tem que ter ali alguém que tem que dar uma justificação como é que as coisas estão a correr. Imagina que alguém agora, esta era a segunda pergunta antes de entrarmos então no Futebol Clube do Porto, que é vamos supor que tu agora estás a andar na rua e alguém passa e tem 30 segundos, ou seja, ele vai-te perguntar, vai-te fazer uma pergunta e tu só tens 30 segundos, 60 segundos no máximo para responder, e a pergunta que ele te fazia era: pô, doutor, desculpe lá, eu sei que está com, pronto, está aqui com pressa, provavelmente, mas gostava mesmo de me perguntar, assim em pouco tempo, qual é que é o truque para emagrecer, assim de forma mais resumida? 30 segundos tinha que dizer 30, 60 segundos. Coma menos e mexa-se mais. Então eram só estas duas. Era só esta frase. Para ser útil, não podia dizer mais. É importante, não chega só a comer pouco. Também se a gente comer pouco, não sair do sofá, mudando de canais de televisão, lógico, também só acumula, não emagrece. Portanto, também é preciso a gente arranjar motivações e é muito difícil muitas vezes arranjar tempo. As pessoas trabalham tanto têm um horário tão completo e depois aqueles que andam nos transportes perdem tantas horas nos transportes para voltar, para regressar a casa. Sobra-lhes às vezes, eu digo, só quero que faça pelo menos meia hora uma boa caminhada. A gente deve começar sempre a pedir pouco. Se começa a pedir muito, depois não se desmotiva. Peço que comece por meia hora, um quarto de hora para lá e um quarto de hora para cá. E às vezes contam a história da vida delas e eu não consigo arranjar meia hora para a vida das pessoas que levantam-se cedo, deslocam-se uma hora e meia para chegar ao emprego, saem às 7, mais uma hora e meia para chegar a casa, para fazer a comida para os filhos e para o marido. Às vezes é falta de tempo para se mexer. E o exercício é uma das coisas que faz bem ao corpo e faz bem ao capacete. Certo. Portanto, às vezes uma das coisas que mais me custa é conseguir arranjar tempo para as pessoas mexerem. Que é fundamental.
altamente para a saúde. O exercício é um antidepressivo, o melhor antidepressivo que a gente pode tomar. Boa. Vamos passar então aqui para o Porto. Ou Portanto, Porto Cidade ou para o Porto Clube. podemos falar da cidade também, se quiseres. Podemos, eu gosto da cidade e Também gosto. até gostava que É a melhorasse um minha cidade. bocadinho em algumas coisas. Então, na mobilidade, por exemplo, que não está fácil. Está muitas obras, está, nossa cidade está cheia de obras. Está com muitas obras. Está, Claro que este mas meta vai melhorar, mas está muitas obras, isto a baixa está complicado. tá, E é uma cidade bonita. é uma cidade Porque as linda. pessoas que nós já estamos tão habituados a ela que às vezes nem a valorizamos. Mas quem vem fica encantado com o Porto. É verdade. Com o Porto e com as pessoas do Porto. Uhum. Somos pessoas mais simples, mais simpáticas, mais afáveis e gostamos de ajudar quem nos vem visitar. É verdade, concordo e subscrevo e assino por baixo. Agora, em relação ao clube, estás ligado ao Porto há muitos anos, não é? Ou seja, começa então Desde 1981. 81, portanto nem era eu nascido, eu sou nascido em 89, portanto 8 anos antes de eu nascer. Então respeitinho às perguntas. Atenção É às verdade, perguntas. é verdade. Ou seja, 8 anos de eu nascer, estavas tu a ter o convite do Domingos, não é? Que era o teu professor catedrático da Fisiologia da faculdade, em que disse: opá, ó Domingos, olha, foste o melhor aluno, pá, gostei de ti, quero que venhas aqui para o Futebol Clube do Porto. Foi isto? Eras tipo o ajudante dele? Foi através de outro colega, falou com um colega meu, sabia onde é que eu parava, Ok. e eu fui ter com ele e começamos. E vou dizer que o primeiro dia de trabalho, para mim, eu não consegui dormir. Não é? Pois era isso que eu ia dizer, ficaste todo excitado, não é? Excitadíssimo, nervosíssimo, feliz. E o meu pai jogou futebol no Porto, Ah, foi ainda por cima? no tempo do Pinga. Portanto, eu vir para o Porto, para mim era. Quer dizer, nunca tinha posto essa hipótese primeiro. Certo, ok. Não podia passar para a minha cabeça. Nem mesmo depois de teres o Domingos como teu professor? Nunca te passou pela cabeça, vou ser o melhor aluno deste gajo, desta disciplina, que é para depois ele me convidar? Não tinha posto essa hipótese. Foi apenas porque era médico do Porto e era uma vaidade ter um médico do Porto como meu professor. E eu jogava hóquei. E jogava hóquei contra o Porto. Ok. E os meus irmãos jogavam no Porto, dava-lhes porrada para caraças. Éramos adversários. E ao ser convidado, pá, então tivemos uma reunião e início da época. Imagina só, no início da época ele disse: pobres, vais tu, tens que vir no sábado, a apresentação vai ser na segunda-feira, mas tu tens que vir no sábado fazer uma inspeção aos jogadores, porque eu não posso vir, porque senão os jornalistas vêm todos atrás de mim e não quero que ninguém saiba quem são os jogadores que vão assinaram este ano pelo Porto, e tens que ver tudo. No sábado, lá, porque ninguém te conhece e podes vir tu às Estradas Antas fazer a inspeção aos jogadores. Quem eram os jogadores? Bem, já para dormir nessa noite foi uma desgraça, não é? Vira de um lado, o que é que vou fazer? Esculto, vou ver os joelhos, o que é que vou fazer? Uma confusão pela minha cabeça terrível. Lá fui, e quem eram os jogadores? O Inácio, o Eurico. O Inácio, que depois foi o treinador, não é? O Eurico, que vinham os dois do Sporting, o Eduardo Luiz, que vinha do Marítimo, e o Amaral, o ex-comentador da CMTV, que vinha de Farense. 4 jogadores que ficaram amigos para a vida e que foram os meus tiraram a virgindade, salvo seja. Que me tiraram a virgindade como médico de medicina desportiva, que depois mais tarde me tiraram a especialidade de medicina desportiva. Foi por causa deles. Que foram as minhas pensões. Bem, tremia como várias vezes. Parecia que... Tinhas que idade? 20 e quê? 26 anos, 27 anos. 27. Já tinha feito P1, P2, tinha 26 anos, 26. E depois, ou seja, tu foste através do Domingos, o médico do Porto, e quando é que tu assumiste a liderança da chefia do Departamento de Medicina do Futebol Clube do Porto, então? Depois passei a ser médico do Porto e como era um aldrabão desgraçado, porque depois começa, a gente, quando é médico do Porto, e como já praticava desporto, a gente tinha alguma noção das rupturas, dos ligamentos, porque também sofri do mesmo mal. Uhum. E o enfermeiro, o massagista José Luís, que ainda hoje está vivo, que tem 95 anos, 96 anos, e está com uma cabeça que é um espetáculo, e o Porto, eu lembro-me, só isto tem nada a ver com a pergunta que me fizeste. Para tu veres, quando eu jogava, vinha para o Porto de Borla, e vinha só satisfeito por estar a trabalhar no Porto. O Teles Rois, não havia... não,
vim que pensei que vinha só para ajudar o Domingos e que vinha Ok, de Borla. ok. Eu não sabias que ias ter um Muito salário. satisfeito. Então o Teles Reis depois veio ter comigo e disse: doutor, vamos ter uma reunião para acertarmos o ordenado. E o ordenado, quando chega, olha, o Porto está com um problema de dificuldades, sempre teve dificuldades, estamos aqui com muitas Lados financeiras, neste caso. financeiras, e nós não podemos dar-lhe mais que 20 mil escudos, 20 contos, 20 mil escudos, portanto 100 euros, não é? Hoje em dia. E eu fiquei a babar-me todo, quero que 100 euros, naquela altura, era dinheiro. E O que é que se comprava com 100 euros, Naldo? eu ganhava no Hospital São João, eu tirava a trabalhar no Hospital São João, já era médico, não? Ganhava 16 contos e 200, portanto 80 euros. Ou seja, estavas a ganhar mais? Fui ganhar mais para fazer um part-time no Porto, foi bom. Foi incrível. Fiquei babando todo. Pagava-se de renda de um T2+1, naquela altura, porque eu tinha casado há pouco tempo, 5 contos, 25 euros. Portanto, estás a ver a diferença da vida dos anos 80 para a vida de hoje. É tão engraçado. 25 contos. 25 euros um T2 mais um. Um T2+1 com uma varanda enorme. A inflação é tão engraçada. Portanto, as diferenças são um bocadinho grandes. Jesus. Estranho que pareça, comecei a ter algum sucesso na medicina desportiva. O massagista convidou-me para: preciso que me dê um jeito no Irmesinde. Porque se está umas horinhas, para estar ali 2 vezes, 3 vezes por semana, ir ao Irmesinde, ele só treina ao fim do dia. Também, ok. O presidente que estava a falar consigo, estava a convidar. E estava em que divisão? Irmesinde, na 2ª Divisão Nacional. Okay. E lá o Irmesinde, reuni com o presidente. Chega o presidente e diz: doutor, como venho do Porto, já sou uma semidata do outro mundo, do outro galáctico. Certo. Venho do Porto, é uma honra recebê-lo aqui, do Porto, tal. Tenho que compreender que nós somos um clube pequeno, e doutor, basta vir aqui 2, 3 vezes por semana para controlar isto e tal. E nós somos um clube pequeno, só lhe podemos dar 20 contos. Se leva mal, mas um mesmo me dava ao Porto. E o quê? Eu jogava aqui também, dava-me 5 contos, já eu ficava satisfeito. Certo. 25 euros já ficava tão satisfeito, não? Não, dava-me os mesmos 20 contos que o Porto. Portanto, e assim é que comecei a minha vida rapidamente a fluir. Fui sempre um cão com sorte. Não, mas tem piada. Porque é piada, quer dizer. Ou seja, que não foste tu que foste à procura do dinheiro, nem dos valores, nem nada. Não, foi sempre surpreendido. A gente hoje, quando diz 20 contos, são 100 euros, que parece uma esmola. Não, naquela altura era dinheiro. Naquela altura, se calhar, estamos a falar, para termos uma noção aqui. O ordenado mínimo seria 4 contos. Na altura? Na altura. Então estamos a falar de cada clube estar a pagar para aí, que é cerca de 4 mil euros? Não é tanto. Não é tanto, não diria tanto. Porque se o ordenado mínimo era 4 contos, 4 mil contos, 500, não é? 4 contos, 5 contos não era mais. Então seria, eu já me confundo muito os contos, na verdade. A mim já me confundo muitos contos. Não tiveste muito conto. Ainda tiveste alguns tive, mas era miúdo. Mas que fossem 1.000 euros, se calhar, às tantas. Sim, representava para aí 500, 600 euros. Para aí, 600 euros. Ok. Para ir 2 horas ou 3 horas por semana, não estamos a falar num horário completo, não é? Certo. Portanto, não é. Acho que comecei a ganhar muito dinheiro cedo. Ok. E depois dentro ou seja, tiveste mesmo noutros clubes, depois do Irmesinde também, não é? No Irmesinde, depois fui para o Friamundo e Estarreja, e era médico de todos. Ok. De modo que os meus fins de semana eu fazia jogos de um ou do outro. Andavas sempre e foi fácil teres família e teres mulher com esses horários, não é? Foi a parte negativa da minha vida, que eu não me perdoo. Não vi crescer as minhas filhas. Pois. A minha mulher foi mãe, pai, foi quem as criou. Eu levantava-me às 8, 7 horas da manhã, ia trabalhar e deitava-me à noite 1 hora, e as minhas filhas estavam a dormir, e quando me levantava estavam a dormir. Portanto, não as vi crescer e fui um pai muito ausente, e isso nunca mais recupero. Isso é uma coisa que eu não aconselho a ninguém, faz falta, muita falta, a proximidade com os filhos. Felizmente tive a sorte. Eu tenho agora 2 gêmeos, portanto eu gosto de ouvir estas coisas. Importante. E eu sou um bocado workaholic. Vamos nos arrepender para toda a vida. É uma coisa que certo. O trabalho não é tudo. É importante.
tiveram a possibilidade de ter coisas que jamais a gente pensaria ter. Lógico. Mas os bens materiais não são tão importantes como o amor e a atenção que se deve dar aos filhos quando são pequenos. Vê-los crescer, levá-los à escola, ir àquelas festinhas da escola. Vou agora aos meus netos, que não fazia aquilo com as minhas filhas. Certo. Não? E buscá-los à escola. Bem, a minha mulher trabalhava como eu, mas tinha tempo para tudo. As mulheres também têm outra capacidade que nós não temos. São muito mais guerreiras do que nós, é impressionante. Mais Eu vejo a minha mulher agora, tempo para tudo. é que nós temos gêmeos, são 2 ao mesmo tempo. Não é fácil. É duro. Não é fácil. E dormir acordar de hora em hora e faz as coisas todas, Não é fácil, e não não. se queixa, não é? Nós somos desculpa a expressão, somos uns coninhas autênticos. Não. Somos, Nós somos mais é impressionante. As mulheres têm uma capacidade diferente. É verdade. Custa um bocado dizer isto, que não quer que elas saibam, mas é verdade. É verdade. É verdade. São impressionantes. Tem mais mau feitio. Elas umas com as outras são terríveis. Nós uns com os outros somos mais É solidários. verdade também, é verdade. Protegemos-nos mais, elas umas às outras. É. Mas a mulher é um ser muito completo. É. E dão-nos a volta com uma pinta do caralho. Também. Também se deixa ir, também não custa nada. É. Nós Elas não ficam queremos ser chateados. É verdade. Olha, e tu dentro do Porto, depois, quer dizer, tiveste tantos anos lá, não é? Que acabaste por fazer muitas amizades com jogadores, com o presidente, enfim. Infelizmente, Muitas o nosso gerações. presidente faleceu há pouco tempo. De certeza que hás de ter aí histórias do Jorge Nuno, não é? Porque deve ser uma mágoa que tu tens, não é? Ainda por cima uma coisa tão recente. Parece que é mentira ainda ou já estás. Ainda não me adaptei, porque é um amigo de 40 anos. Pois. Mais de 40 anos. Eu devo dizer que quando o presidente era o Américo Sá, o tempo do Américo Sá, e no ano seguinte entrou o Pinto da Costa. Ele entrou em que ano? Em 82. 82. E quando ele entrou, tivemos 3 meses sem receber. Epá. Sabe, imaginou os nomes feios que eu também sei dizer as neiras. Os Claro. nomes feios que eu lhe chamei. Bem, este presidente do caraças vem para aqui e nem paga nem nada, não é? Porque naquela altura o Américo Sá pagou tudo o que tinha que pagar, menos as 2 maiores dívidas, que era naquela altura a Agência Abreu e a Adidas, creio que é a Adidas. E, na altura pagava-se bem às marcas de desporto. A Adidas, que eram milhares de contos. Mas pagava essas marcas para quê? Já agora sim. Agora as marcas Agora é que pagam. Pagam ali, naquela altura pagava-se uma boa parte. Para ter o equipamento, já percebi. Ou seja, equipamentos. agora é ao contrário. Ok. E então eram milhares e milhares de contos. E de modo que não havia dinheiro para os funcionários. Nem jogadores, nem funcionários. Até que em agosto, um amigo do presidente emprestou-lhe dinheiro ao presidente, não ao clube, um senhor chamado Neca Couto. Nunca mais esqueci este nome. Que era um grande anunciou que vivia com muitas dificuldades, e que prestou milhares de contos ao Porto, ou melhor, ao presidente, e ele começou a pagar, só que a gente depois começámos a ganhar, entramos numa taça UEFA, começámos a ganhar por ali fora, e foi entrando dinheiro, e depois as contas foram feitas. Mas naquela altura chamei-lhe aqueles todos os feios, à Porto, como a gente sabe dizer umas asneiras, chamei-lhe também ao presidente. Mal eu sabia que passados uns meses íamos ser uns bons amigos. E passámos muitas horas juntos a contar histórias. Ele era um homem com um coração grande, tanto no amor como no Porto. Olha que já me disseram que de ti também. Mas isso só passarinhos. Mudemos de assunto. Voltamos então ao futebol. Exato, voltando ao Pinto da Costa e ao Porto. Não, mas deixa-me só pegar naquilo que tu disseste antes de irmos aí, porque com certeza que deves ter aí histórias fantásticas, e eu gosto muito de ouvir histórias do Pinto da Costa, porque primeiro ou seja, não apanhei a geração toda dele, não é? E já tive convidados, olha, como por exemplo como o Domingos Paciência, pá, que me contou umas boas histórias e que epá, é muito gratificante ouvir essas histórias de uma pessoa que tem a importância que tem no clube e na cidade, não é? Pronto. Mas é muito interessante teres dito isso, das dificuldades que o Porto passou, porque, por exemplo, a malta da minha dificuldade não tem ideia que isso aconteceu. Foi sempre muita dificuldade, sempre toda a vida. Foi sempre. Portanto, o Pinto da Costa entra no Futebol Clube do Porto com 0 euros. 0 euros. E nos primeiros 3 meses ninguém recebeu salários, Nenhum funcionário, não havia dinheiro para nenhum não havia dinheiro.
Para nenhum funcionário. Porque o presidente Nem para anterior jogadores, deixou o Porto na nem para lástima, jogadores, não é? nem para funcionários. Sim, para ninguém. Conseguiu aguentar toda a gente e depois alguém então emprestou em dinheiro Não ao Porto. ao presidente. Ou seja, O presidente teve que se ou seja, o Pinto da Costa responsabilizar. teve que pôr do dinheiro dele, não é? Porque na verdade aquele dinheiro, se ele o perdesse, tinha que Ele pagar de emprestou ao volta. Porto, para o presidente é que emprestou ao Porto. Ele emprestou ao presidente, o presidente emprestou ao Porto. Até quando o Porto lhe pagou, também pagou ao senhor. Exatamente. Não ficou a dever nada ao senhor. Ou seja, o Porto neste momento é o que é hoje, porque se calhar não era se o Pinto da Costa não se chegasse à frente Sim, não e tivesse pagasse aquilo. Não, éramos uma equipa, a gente nunca pensava ganhar o que ganhou na vida. Exatamente. As taças UEFA, os campeões europeus, os campeões mundiais. Liga dos Campeões. Ganhar uns campeonatos, só se passar a ponto de Dom Luís já era prejuízo. Já estávamos a perder. E agora falaste no Domingos Paciência. Domingos Paciência, quem lhe fez a inspeção fui eu. Boa. Portanto, ele era um miúdo, ainda era mais baixo do que eu naquela altura, agora está mais alto. Mas a ele e ao Vítor Bahia, os dois no mesmo dia, que vieram do mesmo clube. Eles vieram de onde? Da Académica de Lessa, um clube de futebol de salão. O futebol de salão. Ia, que eu não sabia futebol de disso. 7. Aquilo é futebol de 7. Ok. Que logo duas lendas, não é? Porra. Amigos. E vieram os dois no mesmo dia. Trouxe-lhe o Costa, no tempo era Costa Soares, era um treinador muito carismático do Porto, das camadas jovens, que fez deles uns homens. E hoje são dois amigos para a vida, tanto o Domingos como o em junho vou ao casamento do filho do Gonçalo, vai casar no Brasil. E o Domingos tem dois. Mas Cantinho fica aqui também. Tem uma família. É dos poucos jogadores, acho que eu liguei-me todos à família. Os jogadores depois ficamos com uma ligação. Com os médicos é normal ficar com uma ligação grande e ficamos. Grande parte deles estão divorciados. O Domingos é um dos que ainda mantém a mesma mulher. Os poucos. Muitas vezes tem sinto mal, que às vezes apetece-me vou ter que trocar, porque eles trocam todas as mulheres, se souber que não trocam também senti-me mal. Mas tenho o Domingos como referência, pronto. Mantenho mesmo. Pronto. Também. Olha, então estamos aqui, somos todos homens de bem aqui, que não trocamos de mulheres, portanto, estamos todos na mesma página, boa. E gostei muito de o conhecer, não o conhecia e gostei muito de o conhecer. Gente muito boa. Sem dúvida nenhuma. Subiu na vida e nunca se pôs em bicos de pés. Sim, opa, vezes, nota-se que a maneira que ele fala é um homem simples, uma pessoa que tem objetivos, mas que nota-se que não vai fazer a coisa errada só para chegar onde quer chegar. É uma pessoa talentoso. Sim. Ele era um craque, autêntico na altura. Tecnicamente muito evoluído. Era um drible inacreditável, não era? Olha, e do nosso presidente, pá, deve-te passar a, sei lá, imagens e coisas na cabeça, umas que podes contar, outras que não podes, logicamente, como qualquer uma pessoa que tem amigos, não é? Mas das que tu podes contar e que te sintas confortável com isso, pá, que é uma coisa que eu gosto, logicamente, de ouvir e quem está lá em casa também vai gostar. O que é que te vem assim à cabeça do Pinto da Costa? Pode ser uma coisa engraçada ou não, percebes? Porque o nosso presidente também tinha um sentido de humor fora de série, não é? Eu acho que ele tem essa característica única, muito particular. Tinha um humor muito refinado. Era um homem muito inteligente, com uma memória irritante. Memória irritante. Para mim é irritante. A gente pergunta-lhe, aquele jogo no Porto Estrela da Amadora, como é que ficou no ano não sei quantos? E ele, esse ano não jogámos com o Estrela da Amadora. No ano seguinte jogámos. No Dragão ganhámos 2-1, gol de Derlei e Valente. Lá vou eu ao Google ver se aquilo é verdade, se não é verdade. Irrita-me este tipo de memórias, porque é que eu esqueço. Como é que o gajo se lembra? Como é que ele se lembra destas coisas, que é uma coisa impressionante. Um homem com uma piada terrível, uma piada inesperada, uma ironia como nós sabemos, que nos deixa desconcertante, que a gente deixa de junto sem falar. E depois de uma elegância com as mulheres, uma coisa impressionante, uma educação que eu aprendi muito com ele em termos de tratar de uma mulher com elegância, com educação, sem ser assintoso, sem ser maldoso. Ele defende sempre as mulheres em todo lado. É um homem diferente, muito educado. E ele no futebol é um dragão. Fora do futebol é um cordeirinho. Não é um indivíduo que diga, ele é um líder dentro do futebol. Fora do futebol, Presidente, vamos almoçar. Presidente, vamos jogar voleibol? Presidente, e se nós fôssemos jogar... Iam jogar voleibol de vez em quando, era? Na quinta, eu tenho uma quinta e nós jogávamos voleibol, eu gostava de jogar voleibol. Tem lá um campinho de voleibol e
E jogávamos voleibol muitas vezes. Vamos jogar um bocado de snooker, vamos jogar snooker. Faz o que a gente... E se fôssemos comer, vamos comer. E ele só faz aquilo que as pessoas dizem. Não está sempre pronto para tudo. Sempre bem disposto. É engraçado, não sei se reparas que ainda falas no presente, como ele não estivesse cá. Porque ou seja, ainda não acreditas bem no que aconteceu, não é? Passámos milhares de horas juntos. Certo. Sozinhos a conversar. E a vida, né? Às vezes quando amava com as meninas, com as namoradas que teve, eu tenho um coração grande, namorei muitas vezes, e tratou-as todas principescamente. Estragou-as demasiado. Eu tenho coração a demais. Não lhes ficaram baratas. Isso também me acredito. O homem nunca dizia que não a qualquer pedido delas. Uma coisa que me irritava, que por mais que eu lhe dissesse, nunca consegui convencer que não é assim. Também nunca conseguia dizer que não. Um homem tinha um coração grande, até porque casou 5 vezes ainda por cima. Não é? Certo. Isso aí mostra que tem uma capacidade. Tem um coração demasiado grande, é verdade. Nunca aprende à primeira, que é uma coisa também interessante. Mas a grande paixão dele, da vida dele, é o Futebol Porto. É o amor da vida dele, por muito que nos custe os amigos e a família. O Porto, ele fez uma dedicação como nenhum presidente irá fazer. Muito dificilmente. Levantava-se de manhã, ia para o Dragão, ia ao basquetebol, ia ao voleibol, e depois ia ao handebol, e sempre ao fim da tarde ia sempre ver o voleibol das meninas, que ele gostava muito de voleibol. Não sei se era por causa das meninas, se era por causa do voleibol, mas ambas as duas coisas podem ser possível. E elas adoraram, e foi bonito ver as voleibolistas ir ao funeral, irem na véspera passar por todas juntas e o sentimento que elas tinham por ele é uma coisa louca. Elas devia saber o que choraram aquelas meninas de voleibol. Mas isso é interessante também, porque lá está, uma pessoa quando fala do Porto, de um clube como o Porto, ou como o Benfica, ou como o Sporting, pronto, fala-se muito do futebol, mas nunca se liga muito às outras modalidades, não é? Mas estás a dizer aqui algo interessante, que é a dedicação que ele também tinha às outras modalidades e não só ao futebol, não é? Os outros presidentes só vão ao futebol. O futebol é que é futebol. Ele era presidente de Futebol Porto, de todas as modalidades. Ele dava atenção a todas as modalidades. Ao futebol, desde o desporto adaptado até ao futebol. Não era um dia que só dava atenção ao futebol, ao contrário da grande maioria dos presidentes. O futebol é que é o que aparece nas manchetes e ele não se preocupava com isso. Lembras-te de algum conselho que ele te deu? Deu-me tantos, alguns não posso dizer. E os dos que podes? Foram importantes na minha vida. Mas ainda é engraçado dizer que alguns não podes dizer. Mas dos que podes, o que é que tu te lembras? Os que posso. Se calhar foram mais os que não posso, que fazia mais. Eu era um bocadinho asneirento e puxou-me algumas vezes as orelhas. Por dizer demasiadas asneiras? Sim, algumas vezes. Nem sempre era um rapaz equilibrado. Também já tenho uma certa idade de fazer algumas asneiras. E aprendi com as asneiras e cresci com as asneiras. E eu sou fruto de muita coisa menos boa que fiz e tornei-me melhor. Foi limada, não é? No fundo. Foi limada, tornei-me melhor cidadão, se calhar. Não fales em mim, vamos falar nele. Sim, mas isto é muito engraçado. Sabes que eu tenho uma pessoa que deve ter já os seus 60 e tais, que me disse, pá, gostava muito, que vê o meu podcast e disse, pá, gostava tanto que trouxesse o Dr. Povas. Eu, olha, boa ideia, vamos trazer o Dr. Povas. Depois ela disse-me, eu não vou dizer nomes, depois ela disse-me, pá, olha que ele é um charme, ele sabe falar, pá, ele é fantástico, não sei o que, vais gostar muito dele. Foi eu que lhe pedi para ele dizer isso. Não. Olha que não. Foi simpático quando estiveres com ela, dá-lhe um beijinho. Dou-lhe um beijinho. Nunca tive pessoalmente, fala comigo no Instagram, uma senhora, deve ter os seus 50, não me recordo agora da foto dela, mas deve ter os seus 50 anos, pelo menos tenho de certeza. Mas achei interessante dizer-te isso. E ainda falando do nosso presidente, opa, porque acho que carece um bocadinho daqui da nossa atenção e a não ser que te custe falar, e se quiseres desviar o tema, desviamos. Gostas até? Gosto. Gostas porque há muita coisa que Gosto porque vejo muita gente a dizer tantas coisas, tanta mentira à volta dele. Uhum. Como por exemplo? Uma das coisas que ele tem fortunas e fortunas. Ele não tem fortunas. Muito daquilo que ele ganhou,
e distribuiu por quem mais precisava. Ele era um homem de um coração muito gigante. Ele era o principal financiador dos sem-abrigos do Porto. Os sem-abrigos do Porto comeram e vestiram-se muito à custa. E eu posso dizer agora, porque ele, Que agora ele já não pode dizer, tá, não digas agora, isso. ele agora já não me castiga. Que ele o fazia sempre de uma forma sigilosa. E ai daquele que, amigo dele, dissesse que ele não queria que depois que é uma pessoa, não. Ele, quando a pessoa quando dá, não é para fazer para reclame. Ou se dá ou não se dá. E ele foi um dos grandes financiadores do coração da cidade. E isso só aí ficou milhares de contos todos os meses. Todos os meses. E depois teve um sem número de mulheres que também ficavam caras, as mulheres não ficam baratas. Sim, logicamente que o presidente de um clube que... E nunca as deixou nenhuma mal. Nunca, tudo aquilo que prometeu, fez. Era um homem de palavra. Nunca. E isso também gastou muito dinheiro. Agora, nunca foi um homem... falam tanto das comissões e comissões, o dinheiro no estrangeiro. Nunca teve dinheiro no estrangeiro. Nunca teve no estrangeiro. Aliás, avisou os filhos antes disse, meninos, vocês escusam de darem em nenhum banco, em nenhum offshore, em nenhuma empresa por esse mundo fora. Eu nunca tenho. Tenho deste banco e neste. E informou-nos que os filhos também contavam provavelmente que ele tivesse mais do que tem. Porque foi distribuindo ao longo da vida. E é uma informação errada, uma imagem clubista que se faz, muito, principalmente da comunicação social do Sul, que é uma perseguição terrível. Sim, sim. Empola-se tudo o que é Porto. Desde cidade ao clube. Desde cidade, clube. E isso dá tanta mentira, várias vezes ditas, passa a ser verdade. E agora foi uma frustração para os filhos, porque daquilo que estavam à espera que não encontraram tanto como achavam. Por um lado é bom, é porque... Eu também fui avisando, vocês não pensem que tenho que... Certo. Avisando, mas eles mesmo assim não acreditavam muito. Mas não tinha. Certo, porque é o Pinto da Costa, não é? É uma pessoa... Não é propriamente um pobrezinho, não é? Lógico, ninguém está a dizer o contrário, mas... que se fala, nem penso, certo. Um pouco mais ou menos. Claro que viveu muito bem, é uma pessoa que teve uma vida inacreditável, tomara qualquer um de nós ter uma vida como a do Pinto da Costa teve. Tomara também, salvo seja, que também teve uma vida de trabalho... como as pessoas não imaginam, dedicação. Fazia muito por amor. Sim, mas não o que nós não nos podemos esquecer é que a maior parte das pessoas chega a casa às 6 da tarde, desliga e está na vida delas. E ele não tinha hora para desligar, não é? Aquilo era 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, aquilo que estás a dizer dos filhos, que também pecaste um bocado aí, o Pinto da Costa pecou ainda mais, não é? Sim, sem dúvida. Isso é que depois teve 5 mulheres, não é? Porque depois não dava... E puxava-me as orelhas, daquilo que eu fazia, ele puxava-me as orelhas para não fazer. Pois? Uma característica dele é um bom garfo. Um bom? Bom garfo. Bom garfo? O que é que significa? A mesa come bem. Pois. Comia muito bem. E comeu sempre muito bem até 8 dias antes de falecer. E 8 dias antes fui comer com uma lampreia. Onde? Ali, Lomba, que fica do outro lado do Rio Douro. Ok. Pertence a Gondomar e fica do outro lado do Rio Douro. Uma lampreia. Já não como arroz de lampreia há muito tempo, por acaso. Pá. Olha, não está barato. Pois não. Está muito caro. Mas, e é um prato que nós gostamos e comemos todas as semanas aqui no... Passa a publicidade no Gavete, que tem uma lampreia à bordaleza, que é uma coisa... O Gavete não é estranho, esse nome é onde? Matosinhos. Não é estranho realmente o nome desse... Então tem que ir lá comer um arroz de lampreia, é isso? O arroz de lampreia ou a bordaleza. É os sítios que eu mais gosto. Ou o qual? O arroz de lampreia ou a lampreia à bordaleza. A lampreia à bordaleza é com arroz branco e com umas tostas e um bolho das tostas. Não fazia ideia. Mete por cima do pão o bolho da lampreia. A semana tem que ir lá, agora já estou a ficar com a vontade, caramba, porra. Muito bom. É garantido, muito bom. A Magali está a dizer que também quer ir.
Pronto, vamos lá, temos que ir lá então. Ela sabe o que fala. As mulheres normalmente não entram. Ela também é boca cara. É? Também gosta, também é bom garfo, que é a expressão que tu usaste. O Presidente come muito bem. Um exemplo, um dos últimos almoços que fiz lá em casa, quando vêm aqui os artistas aqui ao Sá da Bandeira, grande parte dos artistas são meus doentes em Lisboa, teatro, os artistas de teatro, etc. E quando vêm ao Sá da Bandeira eu convido sempre a ir almoçar à minha casa ou à quinta, onde passam às vezes um fim de semana. Tem uma quinta com animais, tem muitos animais. Mas cá no Norte, no Porto? Sim, a quinta não, a quinta é Ribadavia, perto de Ribadavia. Ok. Tem 300 animais, portanto, Ei, caramba. desde girafas, zebras, cangurus, veados, Uau. araras, papagaios, cataturas. Tens um zoo, basicamente. Mini zoo. Um mini zoo. Cada maluco tem as suas pancadas. Certo. E tu gostas de animais, pronto. Gosto de animais. Eu gosto de mulheres, mas também gosto de animais. Certo. Mas as mulheres é sempre à solta, os animais alguns estão presos. Mas No início estavas muito sério, normal, não nos conhecíamos também, mas dá para perceber agora aqui neste tipo de brincadeiras, dá para perceber muito facilmente porque é que tu e o Pinto da Costa eram amigos, não é? Porque ele também era muito brincalhão. Para não é? isso, também... para isso. Exatamente, é isso. É muito engraçado. Eu estou a imaginar-vos os dois juntos e devia ser fantástico um almoço ou um jantar convosco. É picar um ou outro, estamos certo. a picar. E ele, se não picasse, ficava triste. E eu levo sempre, normalmente, os atores a almoçar à minha casa ou à quinta. Uhum. E muitas vezes convido o Pinto da Costa também, porque ficam a adorar o Pinto da Costa. Aliás, por isso é que vieram muitos atores ao funeral de cá, porque conheceram lá em casa e tinham uma ideia tenebrosa do homem e depois apaixonaram-se de tal maneira que ficaram loucos por ele. No último almoço que fizemos lá em casa, com o Zé Raposo, a Sara Barradas, o Carlos Areia, fizemos um almoço que era cabidela para nós e para o Presidente o prato preferido dele é arroz de frango com 2 ovos estrelados. Porra! É o prato que ele mais gosta. Arroz de frango com 2 ovos estrelados. E a minha mulher já tem um restaurante, já tem um tacho azul e faz um tacho que dá para 3, 4 pessoas. Para o Presidente. Para o Presidente. E faz o tacho para 3, 4 pessoas e nós comemos o arroz de cabidela e o Presidente comeu o tacho, comeu tudo sozinho. Ele sozinho, com os ovos e tal, e depois ele é extremamente engraçado, depois para se servir outra vez pede aos rapazes, já viu aqueles quadros do Dr. Paulo, são muito bonitos, para servir outra vez, para não dizer distrai-os, mas de maneira que eles vejam que ele está a distrair-os de propósito. Certo. Eles ficam encantados com ele. Que graça. Pronto, no fim, eu tenho tanta pena não ter conhecido o com a disposição Presidente. fabulosa. A melhor coisa para ir levá-lo de férias, é a melhor coisa que existe. Então ele foi embora às 5 horas. E mesmo nestes últimos tempos dele manteve sempre igual. Comeu igual. Não, comeu mesmo no sentido de humor, tudo. Menos nos últimos 4 dias. Ficou mais calado, mais apagado. É normal. Deixou falou menos. Agarrava mais das mãos das pessoas, mas falava menos. Não foi igual. Certo. Ou seja, vocês notaram, não é? As pessoas mais próximas. Aqui, depois da saída da auditoria, ficou muito magoado com aquilo. Aquilo deitou muito abaixo. Certo. Mas ele, quando estava voltando ao arroz de frango, aquilo comeu, aquilo que é para 4 pessoas, ele comeu sozinho. Portanto, a ver o que comer. Eu já sempre lhe digo, Presidente, comer a meias consigo é um prejuízo do caraças. Puxa, que aquilo come para cá. E ele adorava que eu lhe desse cabo daquela cabeça. Porque toda a gente trata o Presidente por seu Presidente. Eu tratava como uma pessoa normal. Claro. E ele, isso aqui, deliciava-se, porque a sua amiga está dos anos, portanto, não vou agora com o senhor. Também trato por Presidente, sempre tratei por Presidente, não tratei por outro nome. Sim, mas mesmo quando estavas sozinho com ele, tratavas por Presidente? Presidente, sempre. Não consegui tratar de outra maneira. Não conseguiste tratar por Jorge ou Jorge Nuno? Nunca consegui, não. Sempre Presidente. Mas tratavas por tu ou por você? Presidente, não por você. Nunca tratei por tu. Tratavam-se sempre por você. Opá, isso é muito engraçado. E ele também, a mim. Pá, isto é mesmo muito engraçado. Eu estou a tratar... Com tantos anos... Vocês foram amigos 40 anos e tiveram 40 anos a beber um copo, a comer alguma coisa os dois em conversa e a tratarem-se por você. A fazer janeiro aos dois. Opá, isso é muito engraçado.
Já viste? Chega aqui eu, com 35 anos, e estou a tratar por tu, pá. Depois, Tenho que passar a tratar por você. não te importas já agora? Trata-me por tu, não tem mal nenhum. Mas E- isso é muito engraçado. É, não, sempre foi assim. Ou seja, porque como começaram Habituámos-nos, mas eu depois percebo, também não consigo, já não conseguia tratar de outra maneira. eu percebo, por exemplo, eu tenho funcionários meus que já tenho há 2 ou 3 anos, por exemplo, comecei a tratar por você, já não consigo tratar por tu. E já até começou-se família assim, mas vai ficar porque já está, eu portanto eu consigo perceber. Não é, a gente entra naquele ritmo, não consegue mudar para trás. Já não consigo. Mas voltando outra vez ao arroz de frango, parece que quer contar mesmo esta história do outro frango. E ele passado, foi-se embora às 5 horas, eram 5h30, liga-me. Ei, doutor, peço desculpa à Ana. Puxa, o que é que aconteceu, portanto? Ela não leva mal. Eu comi o arroz, mas não comi o tacho, porque achei o tacho muito duro. Eu não levo. Que eu com uma atenção desgraçada, fiquei, o que é que terá corrido mal? O que é que terá corrido mal? E ele ligou só para dizer isso. Só para dizer que não comeu o tacho porque achou o tacho muito duro. O interior não estava, o interior estava muito bom, mas o tacho é que deixou, nem uma migalhinha deixou. Ele come bem. Isto para dizer que ele come mesmo muito bem. Agora pensando, o que é que lhe passou pela cabeça para ele ligar só para dizer isso? Ou seja, ele deve-lhe ter pensado, pá, porra, comi mesmo aquele tudo. Vem-me brincar aqui com ele, não é? Também para agradecer a maneira como foi. Ou seja, foi uma forma de agradecer e engraçada, não é? Porque uma pessoa que come tudo está a dizer que aquilo estava incrível, não é? Isso não deixa uma migalha porque estava incrível. Então foi uma forma de agradecer à maneira dele. Estava bem cozinhado, estava tudo bom. Ele era muito elegante. É uma saudade. Mas, por exemplo, ele, nesse último almoço que tiveste com ele na tua quinta, ou seja, fizeste um arroz de cabidela que toda a gente adora, não é? Esse foi o último almoço. Eu não sei se foi o último, não sei se estavas a falar desse almoço. Esse foi em casa, foi aqui em casa. Ok, pronto. Estavas a falar do arroz de frango que era, e os 2 ovos, que era a comida preferida dele. Pronto, mas, por exemplo, o arroz de cabidela é uma coisa que é mais rara e que é mesmo bom. Eu também gosto, mas prefiro o arroz de frango normal, branquinho com ok, pronto. os 2 ovos. Depois mete 2 ovos por cima. Mas partiu a gema, era isso? Sim, misturava? Mistura tudo. Também gosto, mas é engraçado. Estás a falar do presidente que é bom garfo e de repente a comida preferida dele ser arroz de frango com 2 ovos. O prato número 1. Eu devo dizer que se calhar mais 60% das vezes que fui comer a minha casa comeu arroz de frango com 2 ovos selados. Fica barato para caralho. É mais barato que há. Foi assim que eu juntei muito dinheiro. Fui com ele. Exato. Ou na quinta, e essa atenção de lhe fazeres o arroz de frango ou quem cozinhava em tua casa, eras tu que dizias, olha que o presidente gosta do arroz de frango? Não, a minha mulher ou ele é que te pedia, olha, dá para fazer um arroz de frango? A minha mulher já sabe que o prato aqui e delicia-se a fazer o arroz de frango para ele, com todos os cuidados possíveis e imaginários. Não é? Ainda por cima foi comprar um tacho azul para o presidente. Só aquele tacho é só para o presidente. E esse tacho está lá. Continua lá. Pá, deve ser uma tristeza para vocês, não é? De repente, quando passam quando abrem a gaveta ainda não o vi, ainda não tornei a vê-lo. E é possível que caia ali uma lagrimazinha a ver aquele. Tornei a ver aquele tacho. Até aquilo também era só para ele. Aquele tacho tinha. Certo. É para 2, 3 pessoas, mas que era só para ele, pronto. Até agora foi sempre só para ele. Estás a ver, são estas histórias que são relíquias, não é? E que não dá para ter com uma pessoa da minha idade, não é? Porque as vivências que vocês tiveram foram muitas, não é? E isto deve ser uma das milhares de histórias que vocês têm. Ele é o padrinho das minhas girafas. É? Como é que elas se chamam? Iker e Tiquinho. Então, o Iker Casilhas já percebi, e o Tiquinho Soares. Mas peraí, ok, eu agora se calhar vou ser um bocado injusto, mas o Iker foi uma lenda. O Tiquinho nem tanto, porque... Mas o Tiquinho naquela altura, quando elas vieram, quando eu as comprei, o Tiquinho era o melhor marcador do Porto naquela altura, se calhar foi por causa disso. Pronto. Então tens uma menina e um menino. Não, 2 meninos. Esquece, Iker. Sim, 2 meninos, certo. Quem é que tu achavas que era menina? Era não, opá, estava na lua. Vou ter que conhecer. Agora vou ser eu a querer ir à tua quinta também conhecer a tua quinta, não é?
comer um arroz de lampreia, não, um arroz Arroz de frango. Não, prefiro Cabidela. prefiro cabidela, Eu logicamente. também prefiro cabidela. Prefiro cabidela a um arroz de frango normal. Ainda ontem comi ao jantar arroz de frango da minha mãe, é ótimo, mas prefiro o de cabidela e vou querer comer essa cabidela depois ver os animais, também gosto de animais. Estou-me a autoconvidar, pá, mas Pronto, estás convidado. isto é assim, um gajo tem que se fazer à Não vida, é. pá. Deixa vir o tempo melhor desta semana. É Depois isso. vais E combinamos isso. E combinamos isso. Zebras, girafas, veados, uma burra, lamas, alpacas, muitos cangurus, tenho aí 15 cangurus. Mas está tudo livre? Não podes, não é? Olha, agora eu tenho, os cangurus são livres, mas flamingos, e agora tenho alguns animais presos, porque entrou lá uma raposa, matou-me 2 flamingos e um grou do Quénia, pá, e é um desgosto grande para crianças. E depois no dia seguinte voltou lá, e agora a maior parte dos animais andam à solta. E eu gosto de andar no meio dos E eles animais. vão-se bem uns com os outros? Os animais não são como as pessoas. Os animais têm memórias e gostam e dão-se bem uns com os outros. Nós é que estamos mal uns com os outros. Certo. Os animais dão-se bem com os outros. A melhor coisa que eu posso fazer é juntar, abrir a porta das girafas para ir para ter com as zebras e as zebras ir com as girafas. E é uma alegria quando já abro aquilo. Eu não fazia ideia dessa quinta, mas acho isso. E cá fora, os flamingos, os cangurus, com os grous, com os pavões, e voam. Os meus pavões saem da quinta, vêm para a quinta, patos vão ao rio, vêm do rio, trazem mais uma pata. Não sei, Vão lá dar um saltinho fora. Pois é, depois trazem patos, eu que tenho que já comer depois. Exato. Só dão prejuízo. Faz-me lembrar alguma coisa. Os pavões têm os filhos às vezes fora da quinta e depois tornam os filhos para cá. Eu gosto de ter os animais à solta. Como é que isso... Sim, e acho que se puderes ter à solta, isso é incrível, não é? Eu acho que isso é o sonho de qualquer pessoa que goste de animais, não é? Como é que isso começa? De repente tens um mini zoo dentro de casa? Olha, eu disse uma vez num podcast que eu gostava muito de ter uma amante. Ou animais. A minha mulher não queria que eu tivesse amante, olha, fiquei com animais. Eu estou convencido que ela hoje está arrependida. Nunca pensei que dá mais prejuízo. A amante é sempre um apartamento, um carro, etc. Certo. Agora, os animais, em 300 e tal animais, todos a comer de manhã, à tarde e à noite. Pois é, era isso que tu consegues me dizer um valor mensal que tu gastas, ou diário, ou whatever, nos animais? Dizer porque é deselegante, Ok. não fica muito bonito. Compreendo. Dizes-me em off só por curiosidade. São todos que comem, e tu comem todos os dias. Certo, uns mais que outros, logicamente. Uns mais que outros, e pelo menos 2 Mas, vezes por exemplo, o tamanho quer dizer alguma coisa? Por exemplo, o que tu gastas na girafa é muito mais do que gastas, por exemplo. É mais caro. Muito mais caro. É o animal que mais caro, ok. mais caro. A girafa come todo dia. Depois passa a vida a comer, não é? No fundo. Dorme 20 minutos ou 25 minutos, com o olho aberto, outro fechado. Raramente se deitam, de modo que estão sempre a mastigar. Tem uma comissão das gengivas do caraças. E tu, por exemplo, como é que é a relação que tu tens com os animais? Há animais que tu vais lá e estás com os gajos e deitas-te com eles, sei lá, e dás uma festinha? Ou qual é que é as diferentes relações? Porque has de ter uma relação com todos, não é? Ou quase todos. Quase todos me beijam. Te beijam? Uau! Girafas, inclusive. Que a língua já é uma coisa para deste tamanho, não é? Girafas são 3 vezes eu, não é? Certo. 6 metros, 5 metros e meio, 6 metros de altura. E todas comem à mão. A minha, e depois também as pessoas que lá vão, ponham-as a comer à mão. Elas foram pequeninas? Foram pequeninos? Jovens. Ok. Agora tem mais. E tu quando vais à quinta, chegas lá, acabas sempre... A primeira coisa que fazes é fazer uma visita a todos? Sim. Eles já sabem que estou a chegar. O barulho do carro. As girafas vão-se logo pôr no sítio. Já sabem que estão à espera da maçãzinha. Como se fossem os cães, não é? Quando o dono chega a casa. Já sabe o barulho do carro, já sabe. Eu tenho 2... Eu sou um homem com sorte. Sempre tive muita sorte na vida. Não sei porquê, mas sempre tive. E uma das preocupações que eu tinha os animais e que precisava de arranjar uns caseiros para tomar conta, não é? Para tomar conta. E numas férias no Brasil, e com o presidente do Gil Vicente, que era na altura e é hoje outra vez,
E estávamos na passagem de ano, lá no mar, na conversa. Eu disse: vou ter que levar aqui um brasileiro, para ver se arranja aqui um brasileiro veterinário para pôr na quinta. Estou com alguns animais, precisava ter um veterinário lá. E ele virou-se para mim, Francisco Dias: não, espera um bocadinho, não leve. Quando chegamos a Portugal, eu tenho várias fábricas, tenho todas as profissões do mundo, sou capaz de arranjar. Está bem. Isto no dia 31 de dezembro do ano, que já não sei dizer qual foi. No dia 15 de janeiro, liga-me o Francisco Dias: doutor, já tenho o que quero. E eu já não me lembrava daquilo que queria, não é? E também, apesar de ser mais novo naquela altura, o que é que queria? Não sei o que é que quero. Não pediu nada. Não me lembro. Pedi alguma coisa, não me lembro. Não pediu nada, não se lembra. Não pediu um veterinário. Não me diga que arranjou o veterinário. Arranjei 2. Não, 2 não quero, pá, está bom, mas tenho que levar os 2. Pô, porque eu quero os 2? Porque são marido e mulher. Ok, bem, onde é que eles estão? No sábado lá fui ter com eles. Então vieram os 2 do Brasil? Não, arranjou 2, não, da fábrica, de uma das fábricas. Eu tinha várias fábricas de têxteis e tinha veterinários na sua fábrica. Okay. Então dispensou-me esses 2 empregados, que era um casal de russos veterinários. Ok. Que agora são os meus filhos já há 25 anos, há 24 anos. E são veterinários na tua quinta há 20 e tal anos? Vivem na minha quinta. Tenho a casa deles lá na quinta e vivem lá há 20 e tal anos. E que devem ser felizes, com certeza. Felizes, pá, são aqueles indivíduos que eu tenho que me zangar com eles para tirá-los de lá. Não sei lá, 7 dias na semana. Pá, desaparecem daqui, pá, tenho que ir impor. Pois. Se vão de férias, tem que ser eu pegar neles para levar de férias. Mandei-os uma vez 10 dias para a Rússia e agora não posso mandar, senão ficam lá. Bem mandada essa. Mas, não convém. Essa não convém. Mais. Bem, se fossem atletas estavam lixados, que já não podiam jogar em lado nenhum também. Ainda bem que foram veterinários. E de um profissionalismo terrível. E depois cozinham, tratam da relva, podam as árvores, tratam dos animais. Acabam. De um profissionalismo, de uma responsabilidade terrível. Não conheço ninguém igual com eles. E para estarem contigo há 25 anos é porque tem que ser, já é quase como família, não é? São os meus filhos que gosto tanto deles, gostamos todos deles. São certo. De uma disponibilidade assustadora. Boa. Olha, sabes o que era muito interessante? Eu ao bocado estava ali a autoconvidar-me a brincar, mas a verdade é que eu não sei se tu tens abertura para isso, porque podes querer manter a coisa privada e eu entendo perfeitamente. Mas se tivesses abertura, eu tenho uma rúbrica no meu YouTube que se chama Um Dia Como. Por exemplo, fui fazer agora um dia como pugilista, não é? Como pugilista profissional, em que tenho um dia como se fosse pugilista. Pá, já fiz um dia como bombeiro, um dia como trolha, um dia como várias coisas. E podia fazer, por exemplo, um dia como tratador de animais, em que esse casal russo me podia mostrar algumas coisas, como é que se faz, e eu pôr a mão na massa, pá, se for preciso limpar cocó, limpa-se cocó, pá. Agora, podes não querer, podes manter querer as coisas privadas, se não houver problema, pá, não estou aqui para isso. Logo que eles queiram, não vejo inconveniente nenhum. Então era incrível. Aquilo é privado, portanto, aquilo para mim, lógico. Para os meus amigos e para a minha família. Mas, no entanto, vão lá muitos infantários, muitos lares, muita gente com deficiência, não consigo dizer que não. Pronto, então olha, se era muito giro, então, se não tens nenhum problema com isso, depois marcamos ali com a Magali, pá, olha, e aproveitamos e fazemos o arroz de cabidela, pá, eu queria ir ao arroz de cabidela. Espera, o tempo melhor. Não vai ser, está bem, mas não, quando o tempo melhorar, maio, marcamos, junho, maio, é isso, marcamos, até porque tem que estar bom tempo também para fazer as coisas com os animais em condições. Tentar vivermos no exterior, comer dentro de casa, não, mas comer no exterior. Na zona da piscina, é mais agradável. Comer no exterior, realmente, disseste uma coisa muito acertada, que é, para mim comer no exterior é tão melhor do que comer no interior, não é? Pá, é estúpido, se formos a ver, é estúpido. Porque eu passo lá o verão, como sempre, almoço e janto cá sempre cá, pois? Fora, no exterior. É mais agradável. É tão mais agradável sempre com amigos. Ou seja, és uma pessoa, já percebi que és uma pessoa social, és um bicho social, és uma pessoa que gosta de estar com pessoas, não é? Preciso ter amigos. A coisa mais importante para mim são os amigos. E eu tenho muitos amigos. Eu não digo que tenho alguns conhecidos e um ou outro amigo. Não, tenho muitos amigos. E eu passo as férias no mês de agosto, os primeiros 15 dias de agosto na quinta, e todos os dias tenho 20, 22 pessoas a almoçar, diferentes. Todos os dias? Todos os dias. Porra! Todos os dias.
seja, são Os ali 15 dias, todos os dias. 15 dias em que... Olha, uma das vezes deu uma barraca desgraçada. Porquê? Porque estava lá o presidente o presidente que era para vir na terça-feira, não Uhum. pôde vir na terça-feira porque fazer o tratamento do IPO, agora, Uhum. veio na quinta. E na quinta estava lá o árbitro Artur Soares Dias, um dos convidados, né? Certo, Soares certo, Dias, certo. e a Zulmira, ex-mulher do Osvaldo Ferreira, filma e pôs lá no Instagram, e vê-se o Soares Dias na piscina E o Pinto da Costa? na conversa com outras pessoas. Bom, um escândalo. Pois. Escândalo. Da CMTV fez um escândalo desgraçado. Pinto da Costa passa férias com o árbitro Soares Dias, passa férias, encontraram-se no almoço. E tu tinhas esses cuidados do género, ok, o Pinto da Costa, o presidente vem, não vou pôr ali a pessoa porque... É que um é ex-presidente, já era ex-presidente, e o outro era ex-árbitro. Ah, pois. Pois foi nesta altura, nem te passou pela cabeça. Mas nem o presidente era, por acaso, era para vir no dia anterior, Mas se fosse numa altura em que estavam no ativo. Nós somos amigos todos. Eu sou amigo do Rui Costa, sou do Benfica, sou amigo dos jogadores do Benfica, o Tony do Benfica, o Humberto Coelho, que é também dos jogadores do Benfica, com esta particularidade. Eu quando fazia anos, agora faço menos, eu fazia isto, vou dizer isto porque tenho, e fazia sempre um torneio de futebol no fim de semana lá na quinta. Uhum. E o fim de semana em que um torneio de 4 equipas, em que os jogadores jogavam todos com camisola do Porto. O Porto Isso é lindo. Com o Porto alternativo. E nenhum jogador, estou a falar de jogadores do Benfica, do Sporting, estou a falar de símbolos do Benfica, o Eusébio com camisola a Porto, o Humberto Coelho com camisola a Porto, o Tony com camisola a Porto, o Oceano do Sporting com camisola a Porto, Porto, ou o Porto alternativo. Sim, que é Porto, está lá o emblema, não é? Fazíamos um torneio de 4 equipas, então eu é que pago, as revistas ficavam à porta, tiravam a fotografia a quem quisesse, mas ficavam à porta, não deixavam entrar para dentro, durante o sábado e o domingo era meu. E nunca ninguém disse que não. Então eu pago a dormida, a comida, a bebida, e eu tenho que equipar aquilo que eu digo. Claro. E eles faziam por amizade. Sim. Nunca nenhum levantou problemas. Não, nunca nenhum disse, nunca deixei, olha este equipamento. Nenhuma destas fotografias que estão lá no álbum meu, nunca saíram cá para fora. Nem vão sair. sair. A não ser que um dos teus filhos esteja em dificuldades e venda. Não sabes, não é? Pode acontecer. Era engraçado ver o Eusébio vestido a Porto. Mas só tu é que podes ver. Acho interessante. Eu não fazia ideia que tu eras assim tão bom viva, pá, e este bicho social, mas é interessantíssimo. E começo a perceber que talvez fosses tu, se eu tiver a mentir também me dizes, talvez fosses tu talvez um dos elos, ou o elo, quando eu falo de diversão, não é maluqueira, ou seja, da parte social que havia ali no Porto, não é? E que fazias, se calhar, muito esta ponte, não é? Porque eras amigo de muitos, convidavas a malta, como eu estou a ver, para a tua quinta e tal, ou seja, gostas de dar de almoços, gostas de estar com amigos, ou seja, eras tu muito que fazias essa parte social? Sim, eu normalmente é que tenho muitos amigos em Lisboa, venho de Lisboa para cá de propósito para estar connosco. Todos os artistas, cantores, o Paulo Gonzo não sai de lá. Qual é que é essa ligação com os artistas? Porque tu estavas a falar um bocado dos artistas e eu não percebi muito bem. Artistas, tanto cantores. Sim, mas como é que conheceste os cantores, por exemplo? Opa, porque com aquela ida do Ivaristo, dos Lados Presuntos, ao Porto, eu rapidamente, para tu veres o que é viveres no Porto e o que é viveres em Lisboa. Eu, quando era médico aqui no Porto, era o Dr. Pauas. Quando montei clínica em Lisboa, depois do Ivaristo aparecer mais magro, 40 quilos, e depois, onde vieram depois todas as outras pessoas de Lisboa que iam ao restaurante e estavam por seguras públicas, passaram a vir ao Porto. Quando montei a clínica em Lisboa, passei a ser, não Dr. Pauas, mas passei a ser professor, doutor, arquiteto, dentista, porque estou em Lisboa. Nós, em Lisboa nós aqui no Porto estamos a 300 km onde decide. Tudo decide em Lisboa. A partir de estar em Lisboa, passei a ir a todas as televisões, toda hora. Já passei a ser um gajo muito importante. Era o mesmo gajo.
Certo? Mas a partir daí passei a ser muito mais importante. Portanto, passei a fazer programas na televisão, passei a ter, fiz alguns programas de entretenimento na televisão com os Amigos Improváveis, que deu um sucesso desgraçado, que a minha mulher ia matando por causa desse programa, mas depois arrependeu-se, porque aquilo correu bem. E isso ficou uma ligação com a gente do teatro, com a gente das artes, com a gente dos cantores, e uma amizade, e eles acharam piada, como nós no Porto somos pessoas mais simples. E bons anfitriões, não é? E gostamos de receber. Repara que eu em Lisboa, trabalho uma semana no Porto, uma semana em Lisboa, e em Lisboa fui à casa de 2 pessoas jantar. E eu aqui recebi todos em minha casa para jantar. Nós gostamos de receber as pessoas em nossa casa. E eles lá convidam-nos para ir ao restaurante X, ao restaurante XPTO. Nós gostamos muito de recebê-los em nossa casa. Somos um bocadinho diferentes. Não somos melhores nem piores, mas somos um bocadinho diferentes. Somos mais acolhedores nesse aspecto. Não temos medo de trazer a casa, não é? Não temos medo de trazer a casa. Ou seja, em Lisboa, Abrimos Lisboa Sul é menos normal abrir as portas logo, não é? Nós não abrimos sem problema nenhum e gostamos de os ter em casa. E eu gosto de ter. Eu prefiro que tu venhas à minha casa do que eu vá. Gosto mais de receber. Eu também prefiro. Mas eu compreendo, mas a mim dá mais prazer ter as pessoas em minha casa. Eu também prefiro receber a minha casa do que ir à casa de outra pessoa. Eu pensei que preferias ir à minha casa do que ir à outra casa. É uma coisa que tenho saudades, porque tenho a minha casa atrasada 1 ano e meio na construção e que tenho, e entretanto com o trajeto de vida que tenho tido, que já não, ou seja, não me lembro de dar um almoço para amigos, mas já tenho muitas saudades disso, não é? De preparar as coisas, saber que a malta vai lá a casa, um gajo, por exemplo, aquele sábado de manhã tu acordas, sabes que àquela hora os teus amigos chegam, não é? É uma sensação boa, pronto. Eu gosto depois melhor indivíduo para levar lá a casa, o Toy. O Toy é uma coisa. Pois. É um espetáculo. Eu quero trazer o Toy aqui, entretanto, o Toy por acaso, é uma delícia. E por isso é que toda a gente gosta dele, não é? O Toy é das coisas mais deliciosas que existem no mundo. Boa pessoa, e depois de almoçar. Também o presidente adora o Toy. E o presidente adorava. Eu digo, adora. Eu não estou a chamar a atenção porque acho que não devo. Falta-me ainda pensar que. Mas tens tempo para dizer o tempo verbal correto, não há problema. E o Toy, estamos todos à mesa e todos falamos. O Toy, na hora da sobremesa, pega na viola, improvisa versos, uma canção para todas as pessoas. Decora o nome das pessoas todas. Faz um verso, sempre qualquer coisa que ele viu durante o almoço é de uma capacidade, de um repentismo fabuloso. Depois uma pessoa extremamente simpática e agradável e com uma boa voz. É um bom companheiro para levar para qualquer lado. E ele e a mulher, a Daniela, também outra simpatia. São uns queridos. Sabes que estas coisas que tu me estás a contar cria-me um bocado de inveja. Mas uma inveja boa. Saudável. Porque hoje em dia é tudo tão plástico, tudo tão... Pá, tu vais jantar e depois o teu amigo já está com o telefone, já está a olhar para o telefone, sabes? Este tipo de almoçaradas, de jantaradas em que tu estás com um grupo de amigos e que de repente tem um grupo que tu nem conheces de lado nenhum, pá, 3 ou 4 pessoas novas porque tu trouxeste pessoas novas, não é? E de repente tens um Toy em casa que te pega na guitarra e que te começa a cantar e faz um verso com aquele e com o outro, pá, quer dizer... Isto são momentos, a sério, não é? Isto é que é viver, caramba. Não é. Mas nós esquecemos-nos desta merda, pá, e cada vez mais estamos presos aos telemóveis, estamos presos a coisas que não interessam para nada. E é tão difícil hoje em dia criar este tipo de ambientes que tu crias, estás a perceber? É tão difícil, por isso é que eu estou a ganhar uma admiração muito grande por ti. Obrigado. Porque também me considero, já fui melhor, já fui um bom vivan, agora não sou tanto. Espero ser um dia como tu, um bom vivan que receba assim pessoas em casa e que tenha muitos animais também, mas está-me a dar imenso prazer saber que consegues proporcionar, ou seja, não só para ti, mas para os outros também, não é? Faço para os outros, mas faço muito para mim, que isto sabe bem é duplo. Sou um bocadinho isto sabe bem a mim, ter as pessoas comigo. Servir os meus amigos, para mim é gratificante. Mas é quase como ajudar, não é? O ajudar também não é que eu faça muita coisa, não sei cozinhar, nem eu quero,
digo como é que faço, mas tenho uma empresa de És catering. bom a pedir para fazer. Ter ideias. Exato. Ter ideias, agora, eu não cozinho. Tenho uma felicidade de ter uma empresa de catering de um dos melhores restaurantes de Guimarães, que é perto de Guimarães, que fazem lá as minhas refeições, tanto o São Gião como o Zé da Curva em Guimarães, são dois restaurantes muito bem, cozinham muito bem, e tenho um preço especial, porque também já estão lá metidos durante 3 semanas, de modo que o preço especial também é comida portuguesa. E já foram milhares de euros a cozinhar para vocês. Todos os anos. Ou seja, e tu fazes sempre a cozinha tradicional portuguesa. O bacalhau, o cabrito, as tripas. Que maravilha. Mas eu ia dizer agora há pouco que no fundo aquilo que tu fazes é quase como o ajudar, não é? Que é, o ajudar é bom para as outras pessoas, mas também nos sabe bem. Faz-nos bem, não é? Portanto, eu faço para as outras porque gosto de receber bem, mas faço por mim. É um dia para mim, um dia ganho. Claro. Um dia ganho. Enche-te o coração, não é? Pá, esta malta divertiu-se, pá, eu diverti-me. Eu fico feliz. É isso. E também é bom ter uma retaguarda, que eu digo retaguarda é um bocado injusto, que é mulher, não é? Uma retaguarda, mas assim, o meu está ao meu lado e não está atrás de mim. Mas ter alguém que... És muito engraçado a falar da tua mulher sempre. Eu tenho a santa de uma mulher, graças a Deus. São 54 anos juntos, não é normal. Hoje em dia não é normal. Não é normal. Até parece mal. Eu custa um bocado dizer isto, que dizer, este gajo não tem imaginação nenhuma, sempre com a mesma. Não, mas acertei à primeira. Não é fácil, não é difícil, não é fácil. Não, sem dúvida. Eu, para além de uma grande mulher, é uma boa mãe e trabalhadora, tem tempo para tudo e não se importa destes meus gostos. Pois era aí que eu queria chegar. Podia ser ela não gostar e ser um frete para ela. É que se eram fretes já não estavam juntos, garantidamente. Íamos despegar por qualquer motivo. Pois. Mas ela também gosta, tem que gostar, não é? Também gosta. Ou seja, para ela tem tanto prazer como tu nestes almoços, nestas companhias, nesta parte social. E nem que seja cansada, vamos embora. Boa. E isso também é importante. Não é? Podia não gostar e tinha todo o direito de não gostar, não é? Claro. E depois ninguém ia estar feliz, porque tu não ias estar a fazer o que querias e ela, não é? Pronto. E assim empurramos os dois para o mesmo lado. E só dessa forma é que tu consegues estar com a mesma mulher há 50 e tal anos, não é? Não há outra. Isto agora já é um conselho que eu te peço, não é? Visto que estou há quase 5, pá, acabamos de ter gêmeos, estamos bem. É difícil, não é? Quando se tem os bebés, logicamente é uma fase sempre mais difícil. As mulheres dedicam-se muito aos filhos e esquecem-se de nós. Se esquecem. Não esquecem-se, é prioridade. A prioridade é essa, e bem. Às vezes com um bocadinho de ciúmes, e eu passo sempre para o etc. Mas eu e a minha mulher conduzimos a vida sempre com as 4 mãos no mesmo volante. Isso é importante, a gente seguimos. Nunca cada um puxou para a direita ou outro para a esquerda. Puxámos os dois para o mesmo lado, foi bom, mas isso foi bom. Foi bom porque se calhar a minha mulher tem uma boa capacidade de adaptação. Acho que fez muitas coisas por amor. Porque eu às vezes precisava de umas tornadonas, não é? Mas acho que tive a mulher certa no momento certo. Que aí eu trocasse, era a coisa que mais tenho medo é perdê-la neste momento, porque é uma retaguarda. Lá estou a mercadoria da retaguarda, não é retaguarda. É a mulher certa ao meu lado. Mas o que estás a dizer é muito bonito, não é? Estás a fazer uma declaração de amor, Fernando. Porque não é? Estás a acabar de dizer do que disseste, é forte, não é? Muito forte. E com certeza que se ela vir esta conversa, vai ficar com o coração cheio de ouvir isso, não é? Continuo a gostar dela, que é uma coisa impressionante, não é mesmo? E mais ainda, se calhar, do que há 50 anos atrás. É possível, não é? Ou seja, passado 50 anos ainda gostares mais do que gostavas antes, não é? Porque tu, quando tens uma relação com 50 anos, não é? Pá, há coisas que logicamente nós vamos envelhecendo. Entre rotinas e as pessoas. É isso, entre as rotinas nós vamos envelhecendo, o corpo não é o mesmo, pá, tudo muda. Mas o que é que fica, não é? Faço-te a pergunta, o que fica pá, não é? O companheirismo, o que é que podes-me responder a isso? Os filhos, os netos. Mas na relação, não é? O que é mais importante, não é? Porque a parte física muda tudo, mas portanto... Como tudo na vida é importante saber ouvir e não sermos egoístas, não olharmos demasiadamente para o nosso umbigo. Temos a capacidade de cedência também é importante, porque a vida não há duas pessoas iguais, a não ser os gêmeos são capazes de ser iguais, os teus filhos são capazes de ser iguais, mas são duas pessoas, duas cabeças, têm duas maneiras de ser, e haver sempre alguém que te ceda um bocadinho mais e
E saber desculpar na vida também é muito importante. Não consideras que a tua mulher é a tua melhor amiga, por exemplo? Isso é. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Que é isso que eu costumo dizer. Eu só namoro há quase 5 anos, estamos a falar 10 vezes menos do que tu, não é? Mas eu tenho muitas amigas, é importante. E isso faz parte do nosso crescimento, dos amigos. E os amigos também são aqueles que nos chamam a atenção das coisas menos boas. Certo. Não é só aqueles que nos batem nas costas. Certo. E ter a minha mulher, pá, aquilo que fez por mim, pelas filhas, pelos netos, tem uma capacidade que eu não tenho. Pá. Eu só sei trabalhar. Gosto muito de trabalhar. E ainda por cima, as pessoas tratam-me muito bem, são muito gratas comigo, e ainda por cima pagam-me no fim. Imagina só, o que é que eu quero mais? Mas mimam-me demasiado e pagam, puxa, o que é que eu quero mais na vida? Tenho esta sorte toda que e dou pouco, trabalho pouco em casa, não faço um caraças, também tenho uma empregada para fazer. Tenho uma empregada que está lá há 38 anos, tem 77 anos. Pá. Porra. Tem mais nega que nós todos juntos. tem que dizer, Hermínia, sente-se cá, pelo menos, sente-se um bocado. Imagina a raça que ela é. Portanto, faz parte da nossa família. Claro. Dizer, faz parte do onde a gente vai, ela também vai. Faz parte da família. E elas, as duas, comandam tudo, pá, conseguem gerir a casa, gerir os netos, gerir as filhas, cuidar-me, mimar-me. Adivinha sempre os meus pensamentos, aquilo que eu gostava de comer, aquilo que eu gostava, poxa, é que eu quero mais na vida. Juízo, que era uma coisa que me falta. Certo. Porquê é que achas que te falta juízo? Às vezes podia fazer algumas coisas que não devia fazer. Não te vou dizer quais são. Certo. Fica só no ar, não? Fazia, agora não. Além de seres um bom anfitrião, não é? Também tens a parte da escrita. Ainda consegues ter tempo para a escrita, não é? Já lançaste uma série de livros. Sim, dos livros que tu lançaste. Eu não vou lançar mais. Não vais lançar mais? Não. Já te cansaste? Me cansei. Pá, já fiz o meu papel. Pronto. Há muitos almoços ainda para ser feitos também, não é? Muitos almoços. 5 livros. Já tenho 71 anos. Quero viver mais. Pois. Gostava de trabalhar menos, mas não consigo, porque faz-me falta. Faz falta as pessoas, a conversa, as histórias individuais de cada um. Ao fim de 15 dias, eu não posso fazer férias mais de 15 dias, porque ao fim de 15 dias, 6 anos, já estou com saudades de ir para o consultório. Certo. Falta-me aqueles mimos, aquelas pessoas, aquele carinho que os doentes me transmitem. Pá, e eu sou um bocadinho viciado. E isso é uma coisa que eu gostava de soltar um bocado. Começar a viajar mais. Para a semana vamos até Roma. Imagino, porque foi a minha filha que marcou a viagem, porque senão não ia. Não ia. E que conselhos é que me dás, por exemplo? Eu também me considero, pá, está a ser muito engraçado, porque não estava à espera que conhecer quase um Tiago Paiva mais velho, pá. Pronto. Ou se calhar eu é que sou um Fernando Povas mais novo, se calhar é mais isto. Tenho a mesma sorte. Não, és parecidíssimo, tenho imensas coisas parecidas contigo, mesmo a nível de personalidade, que não estava à espera, não é? E estou a achar fantástico. Mas conselho é que me darias, por exemplo, eu sou uma pessoa que tu consideras que tiveste sorte? Tenho. É? Que tiveste muita sorte desde o início. Eu ao contrário, eu não tive muita sorte. Eu tenho que fazer e continuo a ter que pedalar, e já pedalei muito e ainda vou pedalar muito para fazer o que quero. Mérito, para conseguir as coisas. Eu acho que não tive tanto mérito, tive que as coisas vieram-me ter à mão. Se calhar tiveste e não tens essa noção também. É um feitio que eu tenho, as pessoas gostavam de mim e abriam as portas. Pois, talvez a maneira de ser. É possível. A maneira de ser, pela tua personalidade, se calhar ganhavas com isso. A maneira de ser fácil, ser uma pessoa de fácil contacto, fácil de fazer amizades, se calhar isso ajudou-me não vejo maldade em ninguém, por isso sou muito enganado muitas vezes. Certo. Que conselho é que me davas então, pá, sendo que está a parecer que sou muito parecido contigo, porque é mais isso, não és tu que és, eu é que sou mais contigo, porque és mais velho, tem que ter esse respeito, pá, tem que ter esse respeito, exato. Não é muito, mas opa, alguma coisa. Mas considero que sou, pronto, claro que há bastantes objetivos ainda que eu tenho para atingir, tenho 5 empresas, pá, tenho as minhas coisas a andar, há alturas com mais dificuldades do que outras, já se sabe, são fases, mas eu sinto que eu sou aquela pessoa que sou viciada em trabalhar, eu gosto demasiado de trabalhar e
E quando não estou a trabalhar, sinto que não estou a ser nada produtivo. Pronto. Mas lá está, se tiver, por exemplo, um almoço desses, que estou com uma série de pessoas que são interessantes, opá, e que um gajo come bem, tenho boas conversas e tal, é quando eu me consigo esquecer. Por isso é que eu estava a dizer que tinha essa inveja saudável. Ok? E depois sou muito brincalhão também, gosto de mandar a piadinha quando dá e tal. Pronto. É isso. Não sei se tu me consegues dar um conselho, visto que tu próprio estás a dizer, é pá, eu gostava de trabalhar menos, mas não consigo. Não consigo. Você achas que vai ser sempre assim? Acho que sim. Então não posso dar conselho nenhum. Pronto. A profissão é só, olha, Tiago, prepara-te que vai ser sempre assim. A profissão de médico é um bocadinho diferente. A gente somos um bocado... o médico consegue trabalhar até mais tarde do que qualquer pessoa. E consegue fazer o seu horário. Chega a um certo ponto, tem tanta independência, consegue fazer o seu horário. E eu tenho que... Agora já comecei a reduzir o meu horário. Eu, além de médico, também tenho 6 lojas de roupa, mais um showroom de roupa. Portanto, que me dá algum trabalho. Tens 6 lojas de roupa? Tenho. Mas tem uma marca? Importo roupa italiana. Ok. Tenho marcas de roupa italiana. Ou seja, vendo para as lojas do país e vendo. E quando digo vendo, não sou eu que vendo, mas pronto. Tens alguém da tua equipa, logicamente. Vendo, e tenho lojas monomarcas de roupa italiana. Mas como é que te surgiu esse negócio? Foi alguém que te propôs ou foste tu? Olha, vou agora vender roupa. Olha, é aleatório, não é? Como é que surgiu esse negócio? Futebol. Uhum. Um dos diretores de futebol era o António Fortes, que era o diretor da Handball do Porto, que era um indivíduo da moda e que tinha as melhores roupas da cidade do Porto, e tudo italianas, e depois, a da altura da vida dele, pediu-me ajuda, porque começou a ter diabetes, pediu-me ajuda, a mim e ao Vitor Bahia. E nós fomos dar ajuda e ficámos os 3 e depois acabei de ficar eu sozinho. O António Forte já faleceu, o Vitor saiu e fiquei eu sozinho naquele barco. Não estou muito satisfeito. Pronto, e como estava a correr bem, deixaste andar. Tens mais negócios então? Ou é as tuas clínicas, o negócio da roupa? Mais nenhum. E mais nada? E está bom também, não é? Chega. Já está trabalho suficiente. Já dá para entreter. Não estava a contar agora que de repente tivesse um negócio de roupas. É interessante. Também não falo muito nelas, porque são roupas muito conhecidas e depois as mulheres todas pedem pedem descontos, pedem isto. E quase muita gente da televisão é vestida por essas marcas. Uma das marcas mais conhecidas é a Elisabetta Franchi, okay. que as mulheres adoram aquela roupa bonita, distinta, que as mulheres ficam. Olha, não ficam faço bonitas. a mínima ideia. Eu também não conhecia antes. Também, pois. Só depois lá estar. Mas a Magali estava. eu consigo ver daqui. Interessante. E em relação aos teus livros, que depois não eu ia te perguntar, já disseste que não vais escrever mais, mas tens algum livro dos que escreveste, qual é que foi o que se tens um preferido e qual é que tu achas que é o teu livro? Se há algum ou não? São todos. O primeiro livro é sempre o primeiro. O indivíduo da Leia, que vieram desafiar que tem tanta gente, acho que era uma pessoa de escrever um livro sobre a sua experiência. Não tenho paciência, a vida é muito ocupada naquela altura, muita gente trabalhava de manhã à noite, e não, e aí voltou a insistir a segunda vez, eu voltei a dizer que não, a terceira vez voltou a insistir e eu já com vergonha, ok, mas não sei quando é que eu vou começar, mas não sei quando é que acabo, é conforme puder. Faça o tempo, tenho todo o tempo do mundo. Olha, comecei a escrever, comecei a gostar. E sabes que foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Os livros? O primeiro livro. Porquê? O Prazer de Emagrecer foi o primeiro livro que escrevi com dedicação, com amor, com tudo. E esse livro teve das apresentações, encheu o Dragão, encheu o Corte Inglês, já não podia caber mais, teve-se de fazer a segunda edição, e esteve em primeiro lugar durante 6 meses. Porra! De venda. No Corte Inglês, no Continente, na Brestá, em todas as... na FNAC, durante 6 meses, em primeiro lugar, todas as semanas. Mas imagina vocês escritores,
Não é isso, mas vocês escritores ganham uma porcentagem? parte muito pequenina. Sim, ganhava É tipo 1%, o 1% não, desculpa, o 10% das vendas, não é? Uma coisa do género. Eu ganhava 22%. 22%, que já é uma margem Ah, anormal para um escritor, não é? foi Pelo para que eu me sei. convencer. Começou por 15, ofereceu-me 15, Certo. depois foi para os 22 e eu... se calhar, E eu vendi-me. aposto que és daqueles gajos que até negociar vai ser engraçado, não é? Não sei negociar. Não? E ele conquistou-me, foi insistente, foi os 15, eu fui dizer Tá bem, que não. mas Pelo que graças da disseste 15, porcentagem. Não, eu não 15 disse não não. foi. Eu não disse. Ele é que disse 15 ele é e tu que propôs não 15. fechaste nos 15. Fechei nos 15 e só fechei dos 22 porque foi ele que disse, porque não fechava nos 15. Que nunca menos. Pronto, Quando ele convenceu-me e ele é que me disse que isso. Mas onde eu queria chegar é que tu até no trabalho também consegues ser engraçado, ou seja, tens essa leveza, não é? Com os doentes estou sempre a dizer parvoíces. E se não disser, outra vez não está igual. Pois. Está triste, não está? Eu não estou triste nada, porque às vezes tenho Está mais sério. Preciso despachar mais cedo, porque tem tanta gente na sala de espera que fica um bocado aflito. E não disse nada, tenho que dizer uma parvoíce, tenho que dizer uma coisa qualquer, senão elas não vão felizes. Ou seja, já é médico, psicólogo e comediante, quase, não é? E sempre a dizer mal das mulheres, não é? Digo mal delas, os maridos adoram. Não é? Então quando vai com o marido, eu digo, elas estão perdidas. Boa, incrível. Então pronto, esse é o que te marca mais, não é? Sim. Depois tens ali algumas frases épicas, como a gordura está na cabeça, não está no corpo, não é? Isso parece que não. Sim, isso é a minha maneira de absorver, de examinar um obeso. Há várias causas que eu tenho que esmiuçar para ver como é que eu vou ajudar. Certo. Eu tenho salvado muitos casamentos. Por causa da obesidade numa das pessoas? Por causa do mau feitio delas, e ensinar-lhes a namorar, que às vezes não sabem namorar, e muitas vezes ensinar a perdoar também, que é importante. Perdoar. Perdoar também é importante. Muito bem. Fernando, olha, eu estou encantado. Tá a ser. Eu não considero isto uma entrevista, considero uma conversa. Estamos a conversar. É uma conversa com perguntas, não é uma entrevista muito formal, nem eu gosto que seja. Acho que podíamos sinceramente estar aqui 4 horas, mas também não te quero tomar esse tempo todo. Eu agradecia também. Exato. Tens que ir para a tua quinta porque hoje é sexta-feira. Não, mas está a chover, não vale a pena, não é? Está a chover, não vale a pena. Mas pronto, olha, foi um gosto enorme ter aqui. Muito obrigado. Se calhar daqui a uns meses voltamos a ver-nos, porque há aqui muita coisa por contar, com certeza. Não deu para nem sequer pegar em muita coisa, mas lá está. Acho que foi muito interessante. Acho que és uma personalidade inacreditável. Foi um prazer enorme conhecer-te. Obrigado. E consigo imaginar agora mais do que nunca ver-te ao lado do nosso presidente e entender o tipo de amizade que existia ali, pá, e boa disposição, e espero um dia, quando tiver a tua idade, fazer o que tu fazes, nesse sentido da parte social, da parte de gostar de receber, de ter esse pensamento que tu tens, e acho que acabas por ser um exemplo para muita gente. Está bem? Obrigado por estás aqui. Muito obrigado pelo convite e por ter a oportunidade de ter uma conversa tão levezinha e divertida. Sou um gajo levezinho. Para o peso já chegam os teus doentes, ó Fernando.